Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Uma boa noite, sejam todos bem-vindos à presença do Senhor. Nós queremos falar com a igreja. Eu gostaria de ler no Evangelho de Mateus, no capítulo número 3. Aquilo que nós vamos meditar com vocês essa noite. E a nossa oração, o nosso desejo é que Deus possa falar com você ricamente. Mateus, capítulo 3, versículo de número 1, diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Amém. Aqui no Evangelho de Mateus, é importante nós lembrarmos que é o primeiro livro do Novo Testamento, e quando você volta a página, você vai cair no livro de Malaquias. Então, Malaquias 4, aí passa uma página, já está no Evangelho de Mateus. De Malaquias a Mateus, houve um período de 450 anos. Esse período é chamado de silêncio profético. Por que ele é chamado de silêncio profético? Porque é um período que Deus calou a boca. Que Deus não falou nada. Foram 450 anos de silêncio. Onde Deus não levantou nenhum profeta, não houve uma profecia, não houve nada. E aí então surge profeta João Batista pregando no deserto. E você pergunta, por que ele está pregando no deserto? Porque no templo onde era o lugar, João Batista era para ele ser o líder religioso da nação. Era para ele ser o líder da nação na área da religiosidade. Ele era da tribo de Levi, ele tinha que ser o cara, o representante de Deus na terra. No entanto, o Herodes tomou esse lugar e nomeou pessoas que não eram da tribo de Levi para exercer essa função. Ele usurpou um cargo que foi instituído por Deus pelas famílias sacerdotais e colocou ali uma pessoa que tinha nada a ver, né? Que era o Anás e o Caifás. E aí, como João foi tomado dele o poder, a autoridade, sim, não a autoridade, o lugar profético, João então abandona Jerusalém e vai pregar no deserto. E a palavra de João é arrependimento. E é sobre isso que nós queremos falar com vocês hoje. Nós precisamos, nos dias atuais, deixar claro para cada um de nós, para todos nós. Aqui na próxima esquina tem uma farmácia, a Drogazil. Quando você quer medicamentos, você precisa comprar medicamentos, você vai a uma farmácia. Porque você sabe que na farmácia se compra medicamentos. Quando você quer comprar pão, nosso próximo imóvel aqui, do lado aqui, é uma panificadora. Ali tem pães, tem quitandas, tem café, tem suco, tudo que diz respeito a uma panificadora. Se você quer ir a um restaurante, aqui no Alto da Glória está lotado de restaurantes, né? Tem uma churrascaria aqui logo acima, tem um espaço caseiro ali embaixo, do irmão Wagner, tem o Aquários aqui na nossa rua e tantos outros mais. Então, cada um, você sabe cada coisa pela sua identidade. Se você quiser fazer compras, você pode ir no Carrefour, que é aqui do lado. Se você quiser comprar em atacarejo, tem o Costa aqui do lado, né? Se você quer multimarcas, tem o Shopping aqui do lado, onde você pode fazer compras de várias marcas e praça de alimentação. E na praça de alimentação tudo é
privatizado. Em que sentido que é privatizado? Você pode sentar numa mesa daquela e pedir, né? Você está em grupo, cada um pede um pede um McDonald's, o outro pede um KFC, o outro pede sentar na mesa, porque cada um pede o que quer. Então, esses lugares falam, eles têm uma identidade. E a igreja também tem uma identidade. A igreja também tem um propósito aqui. Então, se você quer fazer precisa de qualquer coisa, você precisa de um açougue. Se você quer comprar carne, vai ao açougue. Agora, igreja, ela tem uma identidade. Igreja se prega o evangelho. E o evangelho, ele é fundamentado em uma palavra chamada arrependimento. Arrependimento. Não existe evangelho sem arrependimento. Não tem como haver igreja sem arrependimento. O arrependimento é a base do evangelho. Então João surge aqui pregando o evangelho do arrependimento. Quando Jesus surge logo após João Batista, lá em Marcos, capítulo de número 1, versículo 14, a primeira pregação de Jesus, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14, diz assim na palavra de Deus, depois de João ter sido preso, não tem ninguém na projeção, não? Abandonaram lá? Vamos lá. Marcos capítulo 1, versículo 14. Eu vou ler aqui, né? Diz assim, depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho de Deus. Ele dizia, olha o que Jesus dizia, o tempo está cumprido, acabou, e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Então, a primeira pregação de Jesus foi que arrependimento. Vocês precisam se arrepender. João pregou arrependimento, Jesus veio e pregou arrependimento. Quando Jesus morre e ressuscita e vai assunto aos céus, os apóstolos reunidos no dia de Pentecoste, Pedro faz a primeira pregação apostólica já, com o Senhor já ressuscitado e em glória. E a primeira pregação de Pedro está lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 37. Atos 2, 37 diz assim, quando ouviram isto, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Pedro denunciou o pecado da nação, eles se comoveram com aquilo e perguntou para Pedro, que faremos, irmãos? Qual é a solução diante dos nossos pecados? O que nós temos que fazer? Pedro respondeu, arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. Ou seja, arrependam-se e cada um de vocês. Ali tinha uma multidão. Dessa multidão, 3.000 pessoas se arrependeram, confessaram os seus pecados. E Pedro está falando, arrependam-se cada um para a remissão dos pecados, para que você seja perdoado, para que você seja lavado, para que você seja redimido da sua maldade, do seu pecado, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Ou seja, quando vocês se arrependerem do seu pecado, o Espírito Santo virá morar em você, e o Espírito Santo morando em você vai te dar força, capacidade para que você vença o pecado, e o pecado não tenha mais domínio sobre você. Você não seja mais guiado pelo pecado, mas o pecado está subjugado pelo poder do Espírito Santo que habitará em vocês quando vocês se arrependerem. Quando Jesus foi subir aos céus, Jesus reuniu os discípulos e na última reunião de Jesus com os discípulos, ele deu a seguinte ordem, está lá em Lucas, capítulo 24, no versículo 45, ele falando ali com os discípulos, né? Na verdade, essa aqui é uma das últimas reuniões, não foi a última. Ele diz assim, Lucas 24,
Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Os discípulos, agora, depois da ressurreição, depois que Jesus ressuscitou e Jesus aparece para eles, e Jesus explica o Evangelho para eles, aí agora que a ficha cai, agora que eles entendem o Evangelho, eles percebem o Evangelho, então, diz a Bíblia, então lhes abriu o entendimento. É importante entender isso aqui, essa palavra entendimento. Porque a palavra arrependimento é uma palavra grega que é metanoia. A palavra grega aí é metanoia, que é traduzido para o português, né? E ela tem várias variantes, por exemplo, metamorfose, que, por exemplo, é uma palavra usada em alguns animais, como, por exemplo, a borboleta, né? A borboleta, antes, é uma lagarta. Então, a lagarta, todo mundo aí, as pessoas têm nojo, têm medo, tem pavor, mas aquela lagarta, depois que ela entra no seu casulo e passa por uma metamorfose, por uma transformação, e ela se transforma em uma borboleta, e a borboleta já é um animal bem admirado pelas pessoas, né? Então, esse processo é chamado de metamorfose. E arrependimento fala disso. É uma transformação do entendimento. A tradução da palavra metanoia, o significado quer dizer você ter uma mudança na sua mentalidade, na sua maneira de pensar. Você ser transformado no seu entendimento, na maneira que você pensa, nos seus princípios e valores, na sua ética, na sua moral. Tudo agora é transformado à imagem de Deus. O que Deus pensa, agora você passa por uma metamorfose, por uma metanoia, por uma transformação, e você começa a abrir mão, as suas crenças, o seu entendimento se conflita com a palavra de Deus, e aí você agora abre mão disso, você se deixa mudar pelo Espírito Santo, o Espírito Santo expurga essas coisas da sua vida, e você tem todo o seu entendimento transformado. Paulo fala isso em Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, que pela compaixão de Deus apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, com este século. Não deixe que esse mundo conforme, amolde a sua mente. Mas, aí vem a palavra, metanoia, né? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É quase que uma redundância ali, né? Metanoia já é isso, é uma transformação do seu entendimento. Muda, porque quando muda a maneira de pensar, muda, sua vida não é mais dirigida por ideologia, por filosofias vãs, por ensinamentos humanistas, mas a sua mente é transformada por aquilo que diz a palavra de Deus. Então Paulo está dizendo, Jesus falando para os seus discípulos, então lhes abriu o entendimento, os discípulos agora startaram, a mente deles abriram, e eles puderam compreender as Escrituras. E o que eles compreenderam? O versículo seguinte fala, o que diz a palavra de Deus no versículo 46? E disse-lhes, assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer. A Bíblia está dizendo que era necessário que Cristo sofresse, que Cristo ressuscitasse dentre os mortos, e que no terceiro dia, diz a palavra de Deus, ressuscitasse no terceiro dia, e continuando aí diz o versículo de número 40, e que em seu nome, no nome de Cristo, se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. Então João Batista aparece 450 anos depois e diz o quê? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus vem depois de João Batista e diz, arrependei-vos e crede no Evangelho. Os apóstolos chegam depois de Jesus e dizem, arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus reúne os discípulos dele e fala, gente, é para vocês irem como igreja do Senhor, pregar o Evangelho a todas as nações, começando por Jerusalém, e a pregação que vocês vão fazer é uma, arrependam dos seus pecados. Né?
Pregue o arrependimento para remissão dos pecados. E essa é a palavra que Deus nos deu. Pregar o arrependimento. O arrependimento. Porque quando a pessoa... E o arrependimento também é uma obra do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo gera o arrependimento da pessoa, essa pessoa é profundamente tocada por Deus. A sua mente é completamente transformada. Isso é chamado de novo nascimento. A pessoa experimenta um novo nascimento. E a pessoa agora, ela tem todo o seu entendimento completamente transformado. E essa pessoa agora, pelo poder do Espírito Santo, é capaz de se libertar de tudo aquilo que amarra ela, que prende ela. Todos nós, irmão, todos nós somos pecadores. Presta atenção, todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Cada um de nós aqui tem lutas. Todos nós aqui temos lutas, batalhas que nós temos que lidar com ela todos os dias. Não há ninguém aqui pior nem melhor do que ninguém. Todos nós temos desafios. Todos nós temos que enfrentar os desejos da nossa carne todos os dias. A questão é como que cada um de nós vai lidar com isso, com as ambições, os desejos da carne. Cada um de nós tem lutas. E o mundo também, todos têm tentações. O homem sem Deus, ele está entregue às suas concupiscências e às suas paixões. E a mensagem da igreja não é falar para a pessoa, olha, você tem que largar de fazer isso, porque isso te leva para o inferno. Não é isso. Deus nos mandou uma mensagem, Deus nos deu uma mensagem: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando Jesus reuniu os discípulos e falou isso, irmãos, e isso não é fácil. O arrependimento fala de renúncia. E muitas vezes nós temos que renunciar àquilo que nós não queremos, aquilo que é prazeroso, aquilo que gera em nós prazer. E nós não queremos abrir mão disso. Jesus disse em Mateus capítulo 16, no versículo 24. Olha o que Jesus diz em Mateus 16, 24. Ele diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. O arrependimento fala disso. Isso aqui é o centro do Evangelho. É o arrependimento, é negar-se a si mesmo. É renúncia. É dizer não. Não ao pecado, não às minhas paixões, não aquilo que eu gostaria muito, não aquilo que eu tenho prazer, mas que é contra o caráter de Deus, que é contra a santidade de Deus, a todo tipo de pecado. E aqui não há um pecado pior e um pecado menos pior. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e Deus não faz acepção, não existe pecador, pecado maior que o outro. Todos os pecados afastam o homem de Deus. Lá Isaías diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida que não possa abençoar, né? Eis que os braços do Senhor não estão estendidos que não possa abençoar, nem suas mãos encolhidas que não possa abençoar vocês, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e Deus. O que separa você de Deus é o seu pecado, é a sua conduta, é a sua moral, é as coisas que você pensa, são os seus pensamentos. Ele diz: os seus pensamentos não são os meus pensamentos. A forma como você pensa, julga e analisa as coisas não são as minhas. E é isso que nós precisamos, nós temos que renunciar. Irmão, vida cristã é uma vida de renúncia. É uma vida de renúncia. Eu sou casado com a minha esposa há 39 anos. Marido de uma só mulher. E eu falo isso aqui, irmão, não é para a minha glória. Porque eu só estou nessa condição porque Deus me guardou. Porque Deus me deu graça. Porque eu sempre clamei a Deus: me livre.
Foi renúncia. Foi renúncia, renúncia, renúncia. O tempo inteiro uma vida de renúncia, uma vida de negar-se a si mesmo. Porque não é fácil. Cada um de nós tem lutas em diversas áreas da vida. Uns têm problema com bebidas, outros têm problema com prostituição, outros têm problema com droga, outros têm problema com adultério, outros têm problema na área do negócio, outros têm problema na sua área de sexualidade, cada um o seu problema. Mas tudo isso, irmãos, como eu disse, não há nenhum pior do que o outro. O que tem que haver em nós é uma disposição de enfrentar essa situação e renunciar, como disse Jesus, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Vem, renuncia. Cada manhã, irmãos, nós temos que renunciar. Isso é uma coisa diária. É um dia de cada vez. Um dia de cada vez. É um dia de cada vez. Ele diz, mas... Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O evangelho é renúncia. Evangelho é renúncia. E a pergunta é, estamos realmente pregando o arrependimento? A igreja não está aqui para julgar ninguém. A igreja tem uma mensagem, a mensagem do arrependimento. Nós estamos pregando o arrependimento. Depois de aceitar, você deve negar-se a si mesmo. Você deve tomar a sua cruz para seguir Jesus. As coisas específicas das quais você deve desistir. Cada um de nós vai ter que renunciar. Vai ter que abrir mão. Vai ter que negar-se a si mesmo. E isso muitas vezes vai custar lágrimas, vai custar choro, vai custar tantas coisas na nossa vida, vai doer, irmão, vai doer. Abrir mão de certas coisas vai doer na nossa vida. Jesus ordenou que a igreja dele pregasse um evangelho pleno, um evangelho completo. Lá em Mateus, no capítulo 28, essa sim foi a última reunião de Jesus com os discípulos, antes de subir ao céu. Jesus fala para os seus discípulos em Mateus 28, versículo 18. Jesus chega para os seus discípulos e diz, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Jesus falou para a sua igreja, vão para todas as nações, façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado. Então, a pessoa se arrepende dos seus pecados e cabe a nós discipular, ensinar, orientar, dar a direção para essas pessoas, para quê? Para que essas pessoas guardem todas as coisas. Todas as coisas que estão no Evangelho. Todas. Você não pode ser seletivo. Isso aqui eu concordo, isso aqui eu obedeço, isso aqui eu não concordo. Não. Isso aí é um sinal de que você não creu. É todas as coisas. Jesus diz, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim do tempo. Então Jesus falou assim, olha, prega o Evangelho genuíno, o evangelho pleno, o evangelho integral. E eu só falo uma coisa para vocês. Eu vou estar com vocês todos os dias da sua vida. Eu vou estar com vocês todos os dias da sua vida. Pregue o evangelho. Independe da circunstância, independe da situação, independe de qualquer coisa. Preguem o evangelho. Não deixe de pregar integralmente o evangelho de Deus. Paulo, no livro de Atos, no capítulo de número 20, Paulo, ele fundou a igreja em Éfeso, né? E a igreja em Éfeso cresceu e Éfeso se tornou a cidade base do apóstolo Paulo. E a partir de Éfeso ele pregou o evangelho ali por toda a Europa. E a igreja de Éfeso se tornou ali o centro do evangelho na Ásia. A partir de Éfeso,
o evangelho chegou em toda a Europa. Então Paulo, quando ele estava descendo para Jerusalém, o profeta Ágabo falou, olha, lá eles vão te amarrar, eles vão te prender, vão bater em você. E Paulo falou assim, olha, eu sei disso. Eu sei disso. Vamos ler, eu acho que fica melhor, né? Atos capítulo 20. Vamos ler a partir do versículo 17. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrasse com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse. Então Paulo reuniu os pastores, os presbíteros, os anciões da igreja. É a última reunião de Paulo. Depois disso, Paulo vai para Roma e vai morrer em Roma. Vai descer para Jerusalém, Jerusalém vai ser preso, de Jerusalém vai ser enviado para Roma, em Roma ele vai ser julgado e condenado à morte, né? Por Nero. Nero é o cara que mandou matar Paulo. Então, olha só, e ele reúne com os presbíteros. A última reunião. Olha o que Paulo vai dizer para ele. Vocês sabem como me conduzi entre vocês todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, com lágrimas e com provações que me sobrevieram pela cilada dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei, olha só, jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e de casa em casa. Durante 3 anos eu fiquei aqui com vocês, ensinando toda a palavra de Deus, o evangelho integral, o evangelho pleno. Eu nunca deixei de anunciar nada para vocês diferente do que diz a palavra de Deus. Eu fiz isso nos cultos públicos, eu fiz isso nos pequenos grupos. E Paulo continua dizendo, versículo 21, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento. Olha o que Paulo está falando aqui. A mensagem que eu trouxe para vocês foi uma mensagem de arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que prisões e sofrimento estão à minha espera. Porém, olha só o que Paulo diz aqui, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Olha o que Paulo está dizendo. A minha vida não é a coisa mais importante desse mundo. A minha vida não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é fazer da coisa mais importante a coisa mais importante. E qual que é a coisa mais importante da igreja? Pregar o arrependimento. Pregar o arrependimento. Pois em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira, né? Ou seja, desde que eu cumpra a minha missão, aquilo que Deus me chamou, e o ministério que recebi do Senhor Jesus, de dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Isso aqui é o que importa. Eu quero cumprir o meu ministério, cumprir a minha carreira, cumprir o meu chamado, dar testemunho do evangelho. E agora sei que todos vocês, olha só, e agora sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. É a última vez que eu estou falando com vocês, vocês nunca mais me verão. Nunca mais voltarei a Éfeso. Então é a reunião mais importante de Paulo com os pastores da igreja. A reunião mais importante, ele fez essa reunião aqui para falar com os irmãos, porque era a última reunião. Irmão, eu estou falando com vocês aqui, nunca mais nós vamos nos ver. Acabou. Então eu quero deixar aqui claro para vocês a essência do evangelho. Ele diz, versículo 26, portanto, no dia de hoje testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos vocês. Ninguém aqui é inocente. Porque todos vocês ouviram o evangelho de Deus. Ele diz mais aqui, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmo e de todo o rebanho do qual o Espírito Santo os colocou como bispo para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, ele está falando uma palavra específica para os pastores. Vocês são ovelhas de Jesus, não são minhas ovelhas. Vocês são
propriedades de Jesus. Vocês foram comprados pelo sangue de Jesus. Jesus que deu o sangue por vocês, foi Jesus que comprou vocês, foi Jesus que morreu para salvar vocês. Vocês são propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Jesus só me colocou aqui para cuidar do rebanho dele. Então, como pastor, eu tenho que ter a mentalidade de que eu estou cuidando do bem mais precioso de Deus, que é a igreja dele. Vocês são propriedade dele, vocês foram comprados por ele, vocês pertencem a ele, e a mim cabe entender isso, que ele me confiou a responsabilidade de tomar conta dos filhos dele. E eu vou ter que prestar conta disso. Então, vocês não são minhas propriedades, não são objetos marionetes na minha mão, não podem ser. E vocês não podem ser, e eu não posso ter esse entendimento, como em muitas igrejas tem pessoas que acham que são ovelhas dele. Não, vocês não são minhas ovelhas, vocês são ovelhas do Senhor. Eu sou apenas uma pessoa que o Senhor escolheu para cuidar de vocês. Dar a vocês a orientação. E é o que Paulo está falando aqui para os pastores, né? Olha, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispo. Então eu estou aqui, eu entendo que é uma autoridade de Deus na minha vida, que Deus me colocou para pastorearem, não é o seu rebanho, olha só, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei, olha só a advertência que Paulo fala, isso aqui é fantástico. Paulo diz assim, ó, eu sei que depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, pessoas que vão querer tirar proveito de vocês, da igreja, não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar discípulos atrás de si. Olha o que Paulo está alertando. Ele falou, olha, eu sei que depois da minha partida vão vir lobos vorazes e que até mesmo entre vocês aqui vai ter pessoas que vão perverter o evangelho para ter mais discípulos. Vão baratear a graça para ter mais discípulos. Vão pregar um outro evangelho para atrair multidões. Pessoas que querem ter seguidores, pessoas que querem ter likes, pessoas que querem aparecer. E essas pessoas vão baratear o evangelho para facilitar a entrada daquilo que é chamado de universalismo, para que todo mundo, colocar todo mundo no céu sem arrependimento. E ninguém entra na glória de Deus, ninguém entra no reino de Deus sem arrependimento. E essas pessoas que fazem isso, que barateiam o evangelho da graça, ou como diz o teólogo alemão, né, que foi morto durante a Segunda Guerra pelos nazistas, o Dietrich Bonhoeffer, no seu livro O Discípulo, ele diz assim, ele cunhou uma expressão que ficou muito conhecida, de graça barata. Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso cometer qualquer pecado que eu quiser, que Deus vai me salvar a si mesmo. Isso é doutrina do diabo, isso é mentira. Isso é graça barata, como disse o Dietrich. É graça barata, isso não existe. Pessoas que pervertem, que ao invés de levar o pecador a Deus, elas pegam Deus na sua santidade e colocam aqui no lugar junto com os pecadores. Isto não é evangelho. Isto não é evangelho. E o último versículo diz, portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. O evangelho tem que ser pregado integralmente a todos. O arrependimento é para todos. É para todos. Todos. Quando você vai em 1 Coríntios, Paulo passa a carta de 1 Coríntios, é uma carta assim, onde ele exorta uma igreja que está cometendo inúmeros pecados. Paulo, em 1 Coríntios, ali no capítulo 4, ele vai questionar ali a questão da divisão na igreja de Coríntios.
né, o problema da divisão que tem na igreja. E depois, no capítulo 5, ele aborda a questão da imoralidade sexual dentro da igreja. Porque um rapaz, na igreja de Corinto, estava dormindo com a madrasta, a mulher do pai dele. O cara estava dormindo com a mulher do pai dele, a igreja sabia do problema e a igreja não fez nada. Encarou aquilo como normal, como natural. O cara estava tendo relações sexuais com a madrasta. E Paulo entra com o pé na porta mesmo, chamando a igreja ao arrependimento, mostrando à igreja a gravidade daquele pecado. E Paulo fala assim, olha, eu quero que vocês reúnam os presbíteros da igreja, os anciões, e orem por esse rapaz. Vocês estão tolerando esse tipo de pecado na igreja. E vocês orem por esse rapaz e entreguem esse cara para Satanás. Olha o que Paulo está falando. Vocês vão orar e vai falar, Senhor, nós entregamos a vida do Beltrano para o Satanás, que o Satanás o carregue, que o Satanás tome conta desse cara. Paulo diz para ver se de alguma forma ele alcance arrependimento. E a igreja obedece, a igreja exclui o cara é disciplinado. Depois você vai ver lá no capítulo, na segunda epístola de Coríntios, no capítulo 2, aquele cara que aprontou essa coisa na igreja, essa bagunça, o cara se arrepende com a disciplina, o cara se humilha, o cara realmente se converte, porque houve uma repreensão severa na igreja. E aí Paulo escreve lá em 2 Coríntios, recebe o irmão, perdoa ele, porque realmente ele se arrependeu do seu pecado e a condição agora é outra. Mas Paulo chegou, mas aquele camarada só reconheceu, só se arrependeu porque o diabo realmente rebentou com a vida dele. No capítulo 5, Paulo vai falar, ele fala dessa imoralidade. No capítulo 6, ele aborda ali a questão do litígio entre os irmãos, da bagunça, irmãos que estão levando outros na justiça. E Paulo vê toda essa bagunça, e Paulo fala algo aqui, que eu quero ler com vocês no capítulo de número 6, no versículo número 9. Paulo falando acerca de pecados, e ele vai falar isso em vários lugares da palavra de Deus, em Gálatas 5, em Romanos. Olha só o que Paulo diz acerca dessa bagunça que estava na igreja. Presta atenção. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Ou vocês não sabem que os justos não herdarão o reino de Deus? Os justos não herdarão o reino de Deus. Os injustos, perdão. Os injustos não herdarão o reino de Deus. Não se engane, nem imorais, nem idólatras. E aqui, irmão, não tem pecadinho, pecadão, um pecado melhor do que o outro, não. É tudo no mesmo nível. Tudo aqui Paulo está falando de pecados que precisam ser abandonados. Ele está dizendo aqui, olha, não se enganem, nem imorais. E aqui é da palavra pornéia, está falando de pessoas da práticas sexuais entre solteiros. É o que está em voga aqui, olha. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros. Porque, irmãos, a Bíblia diz em Ezequiel 14 que o adúltero é pior do que a prostituta. Ele faz uma ilustração de mulher, né? Que uma mulher adúltera, ela é pior do que a prostituta. Porque a prostituta, ela se prostitui por uma razão. Ela se prostitui por algum interesse, por alguma vantagem. A prostituta, ela faz aquilo para adquirir vantagem sobre alguma coisa. Mas o adúltero é por causa da sua lascívia. Não tem motivo, não tem razão, é porque é lascívia mesmo. E aí em Ezequiel ele fala isso, né? Que a prostituta tem mais dignidade porque a prostituta pelo menos tem um argumento, tem um motivo. Mas o adúltero não, ele está dizendo que, olha, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões,
nem avarento, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. As pessoas que vivem na prática dessas coisas, todos nós podemos ser tentados nessas áreas aqui, todos. Não há problema nenhum em eu e você ser tentado em qualquer um desses pecados. O problema é esses pecados nos dominarem. E olha o que ele diz no versículo 11. Alguns de vocês eram assim. Aqui na igreja de Corinto tem pessoas que eram imorais, eram idólatras. Tem pessoas que eram adúlteros, tem pessoas que eram afeminados, tem pessoas que eram homossexuais, tem pessoas que eram ladrões, tem pessoas que eram avarentos, tem pessoas que eram bêbados, tem pessoas que eram maldizentes, tem pessoas que eram roubadores, glutão, glutonaria, inveja, orgia, tudo isso. E Paulo diz assim, olha, assim, alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados. Presta atenção. Agora ninguém pode mais ser dominado por essas coisas. Por quê? Porque o sangue de Jesus nos lavou. Vocês foram lavados, vocês foram santificados, ou seja, separados. A palavra santo é separado. Irmãos, a Bíblia fala que Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é justo, Deus é amor, Deus é fiel, que Deus é espírito. A Bíblia dá muitas atribuições aos atributos de Deus. Mas em toda a palavra de Deus há um atributo que sobressai mais do que o outro. Não necessariamente que a gente está falando que há um mais importante, mas há um atributo que é mais advertido que os demais. É que Deus é santo. Deus é santo. E tudo que Deus faz, Ele faz a partir da sua santidade. A justiça de Deus é segundo a sua santidade, o amor, a sua fidelidade. Então a santidade de Deus, todos os outros atributos partem a partir daquilo que Ele é. Deus é santo. A Bíblia diz que no céu os querubins não se cansam de dizer santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da tua glória. Então a Bíblia está dizendo aqui que nós fomos lavados, Deus nos santificou, foram justificados, Deus nos declarou justo no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Deus nos fez santo. Deus nos lavou. Essas coisas, como diz Paulo em Romanos, o pecado não mais terá domínio sobre nós. O pecado não pode mais dominar, essas coisas têm que estar sujeitas. Eu posso ter problema em qualquer uma dessas áreas, ser tentado em qualquer uma dessas áreas. A tentação não é pecado. O pecado é eu me entregar à carnalidade. É eu deixar que essas coisas dominem a minha vida. E eu quero encerrar aqui com os irmãos falando do testemunho de Daniel. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel, eles procuraram, os inimigos de Daniel procuraram uma forma de prender Daniel, de prejudicar Daniel, de tirar Daniel da posição dele. E eles varreram a vida de Daniel e a Bíblia fala que eles não acharam nenhum motivo. Aí então, eles falaram assim, olha, vamos fazer uma lei que pegue Daniel na fé dele. Vamos fazer uma lei que atinja Daniel naquilo que ele crê. E naquela época os judeus foram levados cativos da Babilônia, de Israel para a Babilônia, e os judeus tinham um hábito, sabe qual era o hábito? De orar voltado para Jerusalém. Porque eles falavam, eles abençoavam a cidade estava toda destruída. E eles oravam voltado para Jerusalém, e eles estavam em terra estrangeira, dizendo, Deus, restaura a nossa cidade, tira-nos desse país, leva-nos de volta para a nossa cidade, que o Senhor possa realmente restaurar a nossa sorte. Eles oravam sempre voltados para Jerusalém, todos eles. E Daniel sempre fazia isso, o judeu faz isso 3 vezes ao dia, né? E lá ele abria a janela da sua casa e adorava a Deus, e todos os judeus faziam isso. E eles fizeram uma lei dizendo o seguinte, ninguém pode adorar outro Deus senão ao imperador.
todo mundo vai ter que adorar o imperador. Ninguém pode fazer uma oração a outro Deus que não seja uma adoração ao rei Dário, ao imperador. Sabe o que aconteceu, irmãos? Vários judeus não adoraram o imperador. Sabe o que eles fizeram? Eles fecharam a janela. Eles fecharam a janela, ficaram dentro da sua casa e adoravam a Deus. Se Daniel não quisesse problema nenhum, era só Daniel fazer isso, poxa, fecha a janela na sua casa. Igual Jesus falou lá na oração, né? Vamos pegar, você pega uma parte da Bíblia e traz para você usa um contexto, um texto fora do seu contexto e fala assim, Jesus fala assim, entra no seu quarto e fecha a porta, você e Deus. Então Daniel podia muito bem ficar quietinho, fechava a janela e orar a Deus, uma fé dele, é ele Deus, ninguém precisa ver isso. E a maior parte, os judeus inteiros fizeram isso, fecharam a janela das suas casas e ficaram orando em secreto, para que ninguém visse que eles estavam adorando a Deus. Mas Daniel, ele não entendeu que isso não era a solução, que uma lei humana não pode sobrepor a lei de Deus, que uma lei humana, ele diz, na cabeça de Daniel, ele pensou assim, poxa, como que eu vou permitir, eu vou mostrar para as pessoas que o que o homem fala é mais importante do que o que Deus fala, que a cultura é mais importante do que a minha fé, que esses que querem nos calar e nos colocar nos guetos dentro das nossas casas, para que nós não preguemos o Evangelho, e isso sempre foi assim, irmão, sempre foi assim. Os apóstolos morreram por pregar o Evangelho. Você lê lá em Atos dos Apóstolos, quando Pedro e João são açoitados, eles falam, vocês estão proibidos de falar o nome de Jesus em Jerusalém, vocês não podem falar o nome de Jesus, se vocês falarem, vocês vão ser mortos. Aí Pedro já falou na cara dos sacerdotes lá do Sinédrio, falou, fala um negócio para vocês, Deus mandou a gente pregar o Evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria e confim da terra, vocês estão falando para a gente não pregar. Quem vocês acham que nós devemos obedecer? Deus ou vocês? Deus ou vocês? Então é o mesmo princípio de Daniel. Daniel não se submeteu. E aí Daniel abriu a janela e começou a orar e adorar o Deus como ele sempre fazia. Ele disse, não, eu não posso pegar a minha fé e guardá-la para mim, porque tem uma lei falando isso. Mas se você desobedecer, você vai ser jogado na cova dos leões. Se você desobedecer, você vai ser morto. Se você desobedecer, você vai ser preso. Se você desobedecer, você vai ser cancelado. Daniel, importa obedecer a Deus. E Daniel abriu a janela do seu quarto e começou a adorar a Deus, como ele fazia sempre. Prenderam Daniel, jogaram Daniel na cova dos leões. E Daniel, a Bíblia diz que ele saiu imune. Os leões não tocaram em Daniel. E quando Daniel deu esse testemunho, o rei Dário publicou uma outra lei. Quando ele viu o que aconteceu, ele disse, não há Deus além do Deus de Daniel. E agora inverte a lei. Ninguém aqui ore, preste culto a outro Deus que não seja o Deus de Daniel, por causa do testemunho. Como disse o apóstolo Paulo, tem coisa mais importante do que a vida. Existem coisas mais importantes do que a vida. Sadraque, Mesaque e Abednego, os companheiros de Daniel, foram jogar, a mesma coisa, você vai ter que adorar a estátua. Não vamos adorar, vai ter que adorar, nós não vamos adorar. Então nós vamos jogar vocês na fornalha de fogo ardente. E Nabucodonosor falou, eu quero ver quem é o Deus que pode livrar vocês da minha mão. E ele disse, olha, o Deus a quem nós servimos, Ele pode nos livrar da sua mão, e Ele vai nos livrar da sua mão. Mas se porventura o Deus que nós servimos não quiser livrar-nos da sua mão, fica tu sabendo, ó rei, que nós não vamos adorar a tua imagem. Sabe, o que ele está dizendo ali? Se Deus fizer, Ele é Deus. E se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Não depende.
Se Deus me livrar da morte, glória a Deus. E se Ele permitir que eu morra, morri. A rainha Esther falou isso, olha, se eu morrer, morri. Esther capítulo 4. O que importa é o propósito de Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, pessoas que foram compradas e lavadas pelo sangue de Jesus, a palavra de Deus para mim e para você é uma: arrependei-vos. E você tem que usar essa palavra em todo lugar que você estiver. Na sua família. Depois que eu entreguei minha vida a Jesus, que eu arrependi dos meus pecados, eu proclamei o Evangelho na minha família. E hoje a minha família, praticamente toda, serve ao Senhor Jesus Cristo. Toda se converteu, porque Jesus prometeu: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua família, tu e a tua casa. Amém?